faça presente em todos os nossos corações. Hoje, a minha conversa com todos vocês vai ser um pouquinho bibliográfica, se assim podemos dizer. Hoje eu vou falar do Chico Xavier, um pouquinho da vida do Chico Xavier, mas desde a fase da infância, de lá de trás, que teve fatos que eu li no livro e que eu fiquei surpresa, que eu tenho certeza que todos vocês ficaram também. Hoje o que eu trago por que eu trouxe esse livro? Porque esse livro, Parnaso do Além Túmulo, tem ali na biblioteca, se alguém se interessar em conhecer. Foi o primeiro livro psicografado do Chico Xavier. Numa fase bem assim complicada para ele, que no decorrer da noite eu vou contar a vocês. Vamos lá então, deixa eu abrir aqui. Só que eu vou precisar fazer uma colinha, porque são muitos fatos. Boa noite. Porque são muitas informações, senão eu vou me perder e vou esquecer algumas. Vamos lá então. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Um ano bem conturbado também, com várias revoluções no país em geral e fora do Brasil também, um momento muito importante. Ele morou lá em Pedro Leopoldo até em 1958. Depois desse período, ele transferiu-se para Uberaba, a partir de janeiro de 1959. Ele era filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus. A mãe, Maria de João de Deus, a maioria já ouviu falar. Hoje nós vamos falar um pouquinho do seu pai também. É o João Cândido Xavier, que desencarnou em 1960. Logo que o filho mudou-se, transferiu-se para Uberaba, Minas, daí um ano o pai desencarnou. A mãe desencarnou em 1915. Chico nasceu em 1910. O que nós já podemos concluir nesse período? Que ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. E passou por vários períodos. Vamos chegar até aí. Esse livro, quando ele foi publicado, essa edição é uma edição comemorativa dos 70 anos de existência do Chico. Quando esse livro, essa edição foi lançada, do Parnaso de Além Túmulo, ele alcançou 88 mil exemplares editados. Tamanha a sua grandeza e importância para todos nós. Só que é um livro que poucos conhecem e poucos se interessam. Mas assim, eu vou ser bem assim sincera, até pouco tempo, faz muito tempo que eu adquiri ele. E agora que nós vamos iniciar um trabalho com esse outro livro, dos casos de Chico Xavier, que mais ao final contarei alguns casos do Chico Xavier, muito interessantes da sua vida. E esse livro é um livro de poesias mediúnicas, que ele recebeu de autores importantes já desencarnados. E ele sofreu, inclusive, em 1944, na época do Humberto de Campos. Logo eu vou falar para vocês dele também, que ele sofreu um processo jurídico por conta dele. Tanto que ele psicografava e aí ele teve que mudar ali o pseudônimo nas suas poesias. Foi muito interessante. Chico, após a publicação do Parnaso, ele publicou mais 110 livros mediúnicos em Esperanto, espanhol, japonês, inglês e francês. E Chico não era de muitas letras, não tinha muitas letras, porque ele não teve tantas oportunidades. O que nós ficaremos aí admirados com a sua história. Era uma criatura simples e trabalhava bastante. Ele era muito popular, só que por conta da sua popularidade ele não gostava muito de fama. Ele fugia da fama. Quando vinham holofotes em cima dele, ele falava, não sou eu. É a espiritualização dos espíritos. Ele nunca gostou de ter uma câmera para ele. Que ele não se julgava essa pessoa importante. Ele dizia assim,
Meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade. Mas teve uma vida, e nesse livro ele dá vários testemunhos de uma vida repleta de dificuldades e de sofrimentos. Ele é filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos. Ele experimentou tudo que podia ter de aborrecimento na sua vida enquanto criança, realmente. Porque quando ele perdeu a mãe, o que o pai fez? O pai, como não tinha condições financeiras para cuidar de todos os filhos, eles eram em 9, ele, se assim podemos dizer, ele espalhou. E com o Chico Xavier foi a madrinha que ficou responsável pelos cuidados com ele. Só que Chico, assim, não digo por azar, porque nada é o acaso. A sua madrinha, ela sofria por um enorme processo de obsessão. Ela ficava a maior parte do tempo obsediada. E quando ela estava obsediada, ela judiava bastante do Chico. Ela espetava a barriga dele com os garfos, entre outras coisas que ela fazia para ele nesse processo de obsessão. Tudo para o Chico um aprendizado. Só que para ele um aborrecimento. Imagine como as crianças de 5 anos passar por tudo isso e ter que entender que era importante para ele e que ele deveria sofrer resignado naquele momento, sem reclamações, que era o que a sua mãe vinha e falava para ele espiritualmente. Mas era muito difícil. Só que Chico, ele sempre teve um lado para a literatura. Só que por conta de toda a dificuldade e toda a pobreza, ele nunca teve assim, condições de realmente estudar até o final. Por boa vontade, ele animou-se em alguns momentos para o estudo. Mas como estudar? Ele matriculou-se quando ele estava com 8 anos de idade num grupo escolar, como chamava naquela época. E ele conseguiu chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia. Porque o restante ele trabalhava numa fábrica de tecidos. Ele trabalhava, imaginem comigo, das 15 horas às 2 da manhã. Essa situação modificou-se em 1923. Olha quanto tempo ele ficou trabalhando aí. Quando ele teve condições de trabalhar, ele já foi. Em 1923 modificou. Aí ele arrumou um emprego no comércio, com um salário, lembrando que o salário não era lá aquelas coisas também, com um salário bem pequeno. Aí mudou um pouquinho o horário do trabalho dele. O horário do trabalho deles durava das 7 às 20 horas. O trabalho era menos rude. Só que prolongou-se essa situação por muitos tempos. Ele nunca pôde, eu vou ler que isso daqui são relatos dele mesmo, nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética. Ou seja, algumas contas básicas e simples, o básico. História e vernáculo. Como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas meu pai, olha que depoimento emocionante esse, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para letras. Porque com certeza o pai falava que essa vocação dele não dava dinheiro. Que como vivia muito na pobreza naquela época, 9 filhos, ele precisava ter garantido. E como ele não conseguiu garantir o sustento de toda a família, e a esposa morreu, ele espalhou, se assim podemos dizer, os filhos. E mesmo assim, naquela época, o pai era avesso. E muitas vezes, ele teve o desprazer de ver os livros dele e revistas sendo queimados pelo pai. Porque o pai falava que era desnecessário. Ele tentava fazer o estudo em casa, mas o pai, quando via os livros, falava que aquilo ia distrair o menino.
e ele não iria trabalhar, produzir. Então ia lá e queimava livros e queimava as revistas. Chico cresceu nesse meio. Jamais ele teve autores prediletos, ele mesmo dizendo. Ele gostava de vários tipos de leituras. Lia tudo que aparecia para ele. Vários estilos. Também no meio que ele tinha vivido, foi sempre árido. Os familiares não estimulavam verdadeiramente os desejos dele de estudar. E ele tinha que ter o trabalho para garantir o sustento, o máximo que ele podia ali da família. Tanto que por conta desse trabalho prolongado, ele adoeceu. Acabou adoecendo. Também quem não vai adoecer? E mesmo com todas essas dificuldades, em momento algum ele se afastou da literatura. Mesmo vendo os seus livros sendo queimados, imagine que triste. A dificuldade que era para conseguir e adquirir os livros e as revistas. E o pai ia lá e queimava. Imagine a tristeza que ele não sentia em seu coração de ver tudo isso queimado. Só que não foi por isso que ele não conseguiu persistir e ter grandes amigos ali da literatura e grandes conversas também ali na terra onde ele morava. O meio dele foi sempre em meio à literatura, ambiente de pobreza, desconforto, penosos deveres, sobrecarregado de trabalho para conquistar o pão ali no cotidiano, onde não se pode pensar em letras. Porque imagine, se hoje em dia já é difícil, imagine naquela época você pensar em letras. Você precisava sair batalhar para o sustento da família. Então, foi o que foi passado ao pai e o pai passou adiante. Olha que ponto muito interessante esse, não sei se vocês sabiam. O Chico esclarece que a família era católica. E ele não podia escapar aos sentimentos dos deles. Ele tinha que seguir. Ele foi, pois, criado com as teorias da igreja. Frequentou mesmo algum tempo com amor, desde os tempos de criança. Quando ia às aulas de catecismo, era um prazer para ele, porque ele adorava a literatura. Então, para ele era uma diversão, realmente. A família é católica. Então, até 1927, todos não admitíamos outras verdades, senão aquelas proclamadas pelo catolicismo. Vocês lembram desse período? Mas eis que uma das irmãs... Aí houve um fato muito importante que modificou a sua existência. Foi quando uma das irmãs dele estava muito mal, e estava passando por um terrível processo de obsessão. E a medicina, procuraram a medicina, e a medicina não teve nenhum tipo de melhora. E a irmã estava passando por um processo de obsessão. Foi quando ele conheceu um casal ali, espírita. Até então ele não tinha tido contato. Ele conheceu um casal espírita e passou ali a frequentar a casa desse casal. E passou a ouvir o evangelho que esse casal falava. Foi onde a sua irmã, com muitas dificuldades, e ali iniciou esse processo de melhora. Então, Chico, alguém sabia que o Chico já tinha sido católico? Olha que interessante. Mas em momento algum ele desprezava o que ele foi, a sua raiz. Muito pelo contrário. Ele foi em busca ainda mais a fundo do espiritismo por conta da dor da sua irmã e do processo de obsessão que a sua irmã estava passando. Aí ele buscou ajuda. Aí ele saiu da caixinha, mesmo sendo contra todos da família. Gostava de literatura espírita. O pai com certeza ficava ao lado dele. Sofreu muito, em vários momentos. Vamos lá, então, mais um pouquinho adiante. Foi quando ele participou da primeira reunião ali
na residência desse casal, em busca da melhora ali, da melhora da irmã. Foi aí que ele começou a ter os primeiros contatos ali com o espiritismo e com a reunião. Não entendia muito, entendia o básico. Sabia, a única coisa que ele já tinha desde pequeno no seu coração, que ele queria era fazer o bem para a sua irmã. Que ele queria o bem. Então, o Chico sempre foi do bem, independente do momento. Mesmo vendo seus livros sendo queimados pelo pai, ele não se revoltou. Ele fica muito triste, ele chora, mas ele não dá o depoimento com aquela revolta em seu coração. Bravo, não. Ele tenta entender o pai, tenta compreender. Então, muitas vezes ele chora sozinho, quietinho num canto, para não ter ali o julgamento do pai. Mas ele fica muito triste. Em agosto daquele ano, com muito assim contragosto da parte de Chico, porque jamais ele teve a pretensão de entrar em contato com as entidades elevadas. Jamais ele quis participar, ele só queria o bem da irmã. Mas por conhecer as imperfeições dele, ele começou a receber uma série de poesias que foram aqui publicadas e assinadas por nós. Então, muito contragosto, ele não queria receber esse trabalho, porque ele se achava imperfeito, não capaz de receber, e até porque ele não tinha o estudo necessário para compreender o que era se escrito aqui, para receber as mensagens dos autores ali, dos poetas que o mandavam. Mas Chico, por conta do seu bem e do seu caráter, os poetas escolheram vir e transmitir as poesias através dele. Foi um trabalho bem assim gostoso para ele, porque foi onde ele começou ali a aprender ainda mais, sem estudo, sem compreender muitas vezes as palavras. E muitas vezes ele estava ali no trabalho e ele tinha ali ao lado um dicionário para auxiliar no trabalho, como ele não era muito letrado, para auxiliar na sua psicografia. E as poesias é o que ele assinava não. O que posso afirmar é que em consciência não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las, ao escrevê-las no papel. Ele mesmo assume, não são minhas. Eu não tive nenhum esforço, eu também não tenho capacidade para tal trabalho. Ele apenas ouvia e copiava. Era como se alguém estivesse... Ele não entendia o trabalho muito bem naquela época. Ele ouvia, é como se fosse um ditado, e ele ia lá. E é como eu falo, muitas vezes ele não compreendia as palavras. Porque se vocês pegarem essas poesias que estão aqui, tem palavras, teve poesia que eu tive que buscar o dicionário ali na internet muitas vezes para compreender o que falavam, que é uma linguagem bem diferente da nossa. Se é uma linguagem diferente da nossa compreensão, imagina no Chico, que não tinha nenhum estudo, em 1900 e tarará. Mas mesmo assim ele publicou, e está aqui, todas as poesias, e cada poesia fala um pouquinho do autor deles. Muito interessante, convido a todos, tem um livro ali na biblioteca, convido a todos a conhecerem a obra, ao menos. E hoje eu vou falar especificamente do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um paraibano que nasceu em 1884, desencarnou em 1914, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Chico não o conheceu, mas Chico psicografou muitas poesias dele. Só que Chico nem chegou a conhecer, só que psicografou várias. Logo mais eu vou ler uma aqui para vocês. Mas antes eu quero contar um caso aqui. É um caso que aconteceu em 1944, em Humberto de Campos. Não sei se alguns conhecem. Humberto de Campos, ele nasceu no Maranhão também, em 1886.
Ele foi jornalista, escritor, político e era membro da Academia Brasileira de Letras. E ele é sempre lembrado do movimento espírita, com destaque para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E temos muitas obras dele, do Humberto de Campos. Aí eu fui buscar um pouquinho do caso do Humberto de Campos. Ele nasceu numa família humilde, num vilarejo bem pobre, que daí depois, com o decorrer do tempo, o vilarejo foi promovido e recebeu o seu nome, de Humberto de Campos, lá do Maranhão. Ele formou-se em jornalismo e muito rapidamente ele ganhou notoriedade. Ele era um repórter, ele escrevia crônicas e contos. Em 1920, isso daí, que ele já fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Só isso não. Após um período grande de dificuldades, ele passou por grandes dificuldades financeiras e problemas de saúde também. E aí o que levou, em 1933, ele já começou a publicar memórias, que é onde ele descreve recordações da sua infância e da sua juventude. Foi um sucesso de venda na época, por conta da sua literatura, da forma como ele escrevia. Em julho de 1932, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ela publica o Parnaso do Além-Túmulo, o primeiro livro psicografado, que é esse daqui, que é a primeira edição de 1932. Olha o quanto já não foi crescendo essas edições. E aí, por conta da sua obra, causou tanto impacto ali literário, que foram chamados, esta obra foi chamada, duvidaram da capacidade de Chico Xavier por conta do seu conhecimento. E é o que fizeram? Fizeram uma reunião ali na Academia de Letras para analisar a obra, para testar a sua autenticidade. Está falando que é do autor desencarnado, mas será que é mesmo? Porque tem vários autores desencarnados, vários poetas. Mas será que é mesmo? Vamos fazer um teste, vamos passar ali no crivo de todos os nomes que estavam na academia. E Humberto de Campos era um deles, que estava ali, que ocupava uma das cadeiras. Ele disse o seguinte no depoimento: eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificam neste planeta. Os temas abordados são os que preocuparam em vida. O gosto é o mesmo, o verso obedece ordinariamente a mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo, em Casemiro de Abreu. Largo e sonoro em Castro Alves. Sarcástico e variado em Junqueiro. Fúnebre e grave, ele vai dando os exemplos. E ele fala filosófico e profundo do Augusto dos Anjos. Realmente muito profundo, tanto que tem palavras que nós não entendemos por conta da tradução. Então aqui Humberto de Campos atestou como verdadeira e real a obra do Chico Xavier, depois de ter passado pelo crivo de vários aí. Esse daqui foi o depoimento de Humberto de Campos, porque eles estavam desconfiando, mas será que é mesmo? É muito interessante, porque tem poesias no livro dos poetas encarnado e do poeta desencarnado. Vocês precisam ver como elas batem, elas se coincidem. Porque enquanto ele é encarnado, ele é muito engraçado, porque enquanto encarnado, o poeta dá um depoimento, fala de uma realidade. Desencarnou, é outra realidade, mas no mesmo sentido ali, literário. Eu que não entendo muito dessa parte, até eu peguei por uma poesia e consegui compreender que realmente segue o mesmo. Imagine esse pessoal da literatura e da Academia Brasileira de Letras que não entendem mais o conhecimento. A análise crítica que não fizeram, até testar realmente que era real. Só que em 1934 inicia-se um problema. Humberto de Campos falece. E aí ele faleceu com 48 anos de idade. Sofreu com problemas de saúde
ele perdeu a visão e teve problemas digestivos. Teve uma encarnação bem complicada, Humberto de Campos, apesar de ser ali escrever crônicas e contos. E após 3 meses da sua desencarnação, ele já conhecendo o Chico e tendo afinidade com o Chico, ele se manifesta ao médium. Oferece ao Chico uma parceria de um trabalho, que mais tarde teria as grandes obras espíritas. Humberto de Campos vem para Chico e oferta para ele, vamos fazer um trabalho juntos. Chico aceita, que era um grande amigo que o defendeu. Chico aceita. E aí vai, né? A primeira crônica vem depois de 2 meses, escrita A Palavra dos Mortos, que é o que vai servir de prefácio para o livro Palavras do Infinito. Começou com uma crônica e aí foi para um livro publicado em 1936. Olha o avanço. No ano seguinte, o Humberto de Campos, ele dita Crônicas de Além Túmulo, que é um livro que acho que é grossinho desse jeito aqui. Ele dita crônicas, todos publicados e autenticados pela FEB. Só que em 1938 veio outro livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Percebam que Humberto de Campos, ele foi sempre seguindo uma linha literária. Ele foi jornalista, repórter e relatava tudo o que ele via. O que ele fez lá no mundo espiritual? A mesma coisa. Fez crônicas do que estava além túmulo, crônicas na espiritualidade. E aqui, como ele gostava muito da terra, se assim podemos dizer, temos aí o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Só que a repercussão desse livro foi o que motivou um processo judicial que foi acompanhado na época por todos do país. E o que deixou Chico muito triste, porque nós sabemos que as obras do Chico, ele não ganhou nada com elas. Tudo era doação, tudo era para auxiliar a instituição. Só que em 1944, a viúva de Humberto de Campos, Dona Catarina, ela ingressou com um processo contra a federação e contra o Chico Xavier. Só que nessa altura do campeonato, o Chico já era muito conhecido e tinha muitos que os auxiliavam ali. Ela entrou com um processo no sentido do quê? De que provar que o espírito que o Chico estava ali era realmente de Humberto de Campos. E que ela teria o direito de ganhar os direitos autorais. Tanto ela quanto os 3 filhos herdeiros do escritor. O que ela queria? Porque quando Humberto faleceu, ele faleceu doente e ele já estava em condições financeiras bem delicadas. Porque ele não foi qualquer um. Ele chegou a ser, se não me engano, vereador ali, se envolveu com política também. Então acabou perdendo muito dinheiro, Humberto de Campos. Teve um período antes dele adoecer e falecer. Então, o que a viúva queria? A viúva queria os direitos autorais. Queria o que o Chico, ela imaginava que o Chico estava ganhando muito dinheiro com as obras. E na verdade não estava. Ele estava apenas psicografando e passando, não passava nem por ele o que era dele com as obras, só que ela achava que não. Então ele queria. Só que em meio desse processo, a mãe de Humberto de Campos, Dona Ana de Campos, ela oferta ao Chico Xavier uma fotografia do seu filho com uma dedicatória. Ela dá uma foto ao Chico, como uma forma de incentivá-lo a continuar a caminhada. Diz assim, porque o Humberto de Campos também perdeu o pai cedo, ficou só com a mãe, aí mudou-se com a mãe para a capital, então teve uma vida cheia de dificuldades também, semelhante ao Chico, só que o Chico perdeu a mãe e ele perde o pai. E aí a mãe oferta uma carta para o Chico, uma foto, ele diz assim, ao prezado Chico Xavier, dedicado intérprete espiritual do meu saudoso Humberto, ofereço com muito afeto essa fotografia, como prova de amizade e gratidão. Realmente li emocionadas crônicas do além túmulo.
E verifiquei que o estilo é o mesmo do meu filho. Não tenho dúvidas em afirmar isso. E não conheço nenhuma explicação científica para esclarecer esse mistério. Ela não compreendia. Mas ela tem certeza que é o filho dela que está ali, como se o filho dela estivesse escrevendo. Principalmente se considerarmos que Francisco Xavier é um cidadão de conhecimentos medíocres. Ela mesma fala. Como que eu vou explicar uma psicografia daquela que é do filho dela, sendo que o Chico Xavier não tem educação exemplar? E ela coloca assim, onde há fraude? A pergunta. Na hipótese de o tribunal reconhecer aquela obra como realmente da autoria de Humberto, é claro que por justiça os direitos autorais venham a pertencer à família. No caso, porém, de os juízes decidirem ao contrário, acho que os intelectuais patriotas fariam ato de justiça aceitando Francisco Cândido Xavier na Academia Brasileira de Letras. Aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É ou não é o Chico? Se eu vou aceitar que o Chico é, então vamos levar o Chico para a Academia Brasileira de Letras, que é o Chico que está ali. Só que o Chico nunca quis isso. Desde o início ele fugiu, ele já falava que não era deles. E ela finaliza assim, só um homem muito inteligente, muito culto e de fino talento literário poderia ter escrito essa produção, tão identificada com a de meu filho. Se realmente é do meu filho, eu reconheço que é o mesmo estilo de escrita dele. Porém, não sei explicar como está aqui esse meu filho já partiu. E ela não entendida. Ah, mas é o Chico? Então, se é o Chico, aqueles entendidos ali de letras tem que reconhecer que mesmo o Chico, sendo um medíocre de estudos, ele merecia ir para a Academia Brasileira de Letras. Olha o incentivo que ela dá para o Chico. Ela reconhece que o Chico não tinha condições, não tinha educação, mas ao mesmo tempo um incentivo pelo trabalho que ele fez, pelo trabalho literário que ele fez. Porque não é fácil. Imagine para um médium receber ali uma poesia. Daqui a pouco eu vou ler uma poesia do Augusto dos Anjos. Vocês vão ver como é cheio de palavras assim, diferentes. Chico, coitado, receber uma poesia. Como que era esse trabalho? Muito árduo para ele. Em 1944, quando o processo já atingia o maior e foi o mais falado na época. Depois vocês busquem também, tem mais informações lá na internet. O espírito Humberto de Campos retorna pelo lápis do médium Chico Xavier, tecendo no seu estilo inconfundível uma belíssima e emocionante página sobre o triste problema levantado pela incompreensão humana. Página que pode ser devidamente que está publicada na psicografia ante os tribunais. Porque daí o Humberto de Campos, revoltado com o que estava ocorrendo, vem e faz o Chico psicografar. Daí por diante ele passa a assinar simplesmente como Irmão X. Então quando vocês verem as obras lá, Humberto de Campos, Irmão X, são os mesmos. Só que eles teve que mudar, alterar o pseudônimo por causa disso daí. É uma versão evangelizada do pseudônimo Conselheiro XX, que ele adotaram no meio literário quando ele estava encarnado. Ou seja, Irmãos X, somente aqueles que estavam no meio literário tinham esse conhecimento. Então não tinha como a viúva falar que esse daí é Humberto de Campos. Eu não estou assinando Humberto de Campos, estou assinando Irmão X. Como ela não fazia parte do meio, não tinha como ela intervir. Porque, na verdade, o que ela queria só os direitos autorais. Esse processo ocorreu em 1944. Então, não foi fácil, tanto a vida da infância quanto a vida adulta do Chico, para conseguir a publicação do livro. E eu tenho alguns casos para contar a vocês. Antes dos casos, eu vou ler. Os casos são rapidinhos, os casos são a vida do Chico. Vou contar a poesia. Vou falar a poesia, que diz assim, é de Augusto dos Anjos essa. Aos fracos dá vontade, vocês vão entender. Homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro. É um recado para nós. Pelo conhecimento da verdade.
Foge do escuro ergástulo do mundo. Ergástulo é cárcere, prisão. Então, foge da prisão do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Olha o chamado que ele nos dá. Foge da materialidade do mundo, da obscuridade, desse escuro que o mundo nos traz. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto, um globo grande e vasto. Livra-o do mal onífero e nefasto. Ou seja, livra ele do mal, livra o teu corpo do mal, daquele que quer somente tirar proveito e que é prejudicial a você. Com a espada resplendente da virtude, com a espada, faça o bem na sua intensidade. Que o sol da tua mente eterna esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto da ancestralidade, ou seja, deixa o antepassado da carne, o eterno símbolo de Hades. Símbolo de Hades é a mitologia grega, que é um poder oculto, acho que é um rei do submundo. Alguém me falou isso daí, acho que foi a Adriele que me falou, por conta que tem num desenho. Acho que a Valéria vai saber mais que eu. É o símbolo do Hades, é um símbolo da mitologia grega, onde ele é o rei do submundo. Então, deixa os antepassados para trás, deixa esse lado obscuro para trás, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto. Ou seja, deixe que o teu corpo te salve, te purifique. Da lágrima pungente e redentora, da lágrima que perfura por causa da dor física. Acho que eu vou parar por aqui no momento. Esse daqui é um exemplo da poesia que tem aqui. Tem muito mais. Tem poesias que ele faz um paralelo com é que nós não temos. Paralelo com o encarnado e o desencarnado. Esse livro aqui, ele é perfeito. Nós vamos começar o estudo dele, o trabalho dele. Fala também um pouquinho do Chico Xavier, só que nós não vamos ter tempo aqui. Agora eu vou contar os casos. Através dos casos, nós vamos compreender um pouquinho da vida do Chico. O primeiro caso que o livro apresenta, fala assim: tenha paciência, meu filho. Vou contar desde o início para vocês compreenderem. O que é esse tenha paciência, meu filho? Quando que a mãe falou isso daí para o Chico? Falou naquele momento em que ele apanhava da madrinha, recebia as garfadas na barriga e ficava sangrando, ele saía correndo, chorando, sentava num canto ali isolado e ficava ali chorando. E aí a sua mãe vinha. Chico ainda não entendia que era espiritualmente, porque o Chico, toda vez que ela aparecia para ele, ele falava para ela: mãe, me leva junto para onde a mãe vai, não aguento mais ficar aqui, me leva. Por que eu não posso ir? E ele não entendia. E ela simplesmente falava para ele: tenha paciência, meu filho. Tenha paciência, porque vai te servirá para algo maior. Não chore, tenha paciência. Paciência, não brigue com a sua madrinha. Obedeça. E aí o que Chico passou a fazer? Chico, toda vez que que a madrinha estava passando por um processo de obsessão, ia lá e judiava e batia nele, Chico não chorava. Ele estava ali obedecendo o que a mãe falava para ele. E aí a madrinha ficava mais brava ainda. Falava: olha o Chico. Ela falava algo que agora eu não vou lembrar. Que ela falava dele: olha esse menino. Aí ela falava assim: esse menino tem o diabo no corpo, que nem chora, de tão ruim que ele nem chora mais. Ela falava assim. Só que para Chico, o que era? Ele estava seguindo ali, obedecendo os conselhos da sua mãe. E ficava ali. E aí ele saía, quando ele sabia que ele saía correndo. Quando ele era judiado, ele sabia que a partir daquele momento, ele ia se encontrar com a Maria João de Deus. Ele teria uma conversa com a sua mãe. Então ele ficava resignado. Triste, mas resignado. Aceitava. Era o que a madrinha ficava obsediada, ficava mais brava ainda.
Olha, esse menino nem chora, não é possível. Sangrando e não chora. Isso ela conseguia enxergar. Só que ele não chorava porque ele sabia que sempre depois que ele apanhava, ele ia num local isolado, ele tinha um encontro ali espiritualmente com a mãe dele. Foi aí a mãe ensinou o valor da oração para o Chico se recolher e fazer várias orações ali para ajudar. O que salvou o Chico? Teve um anjo bom. Quem é esse anjo bom? Que é um dos casos do livro. O anjo bom é a segunda esposa do seu pai, João de Deus. Acho que é a dona Rita, se eu não me engano o nome dela. A segunda esposa do pai dele. Por quê? Ela aceitou casar-se com João de Deus. Deu uma condição para ele só. Que você una todos os seus filhos. Que você vá em busca onde eles estiverem e una todos aqui na casa. Ela queria todos para realmente continuar ali a educação de todos e educar a todos. Era um espírito carinhoso. E assim, o Chico ficou muito feliz com ela, porque ele tinha muita afinidade com ela. Gostava muito da dona Rita. Ela o tratava muito. E ela entendia que era importante o estudo para ele. Acho que foi por isso que o Chico se afinou com ela também. Além de ser ali, ele falava assim, que a senhora é o anjo bom de que minha mãe falou. Porque a mãe tinha falado para o Chico nas conversas que ela iria mandar um anjo bom para eles. Então, talvez que por intuição, a mãe veio, a dona Rita, e intuiu para ela, una os meus filhos, para que você cuide deles. E foi o que ela fez, ela falou para o João de Deus, eu caso, mas nos filhos. E casou. Só que continuou com tanta pobreza como era, não mudou muito. Só que o Chico queria estudar, e a dona Rita entendia a importância do estudo. O que ela fez? Ela fez uma horta educativa. O que é a horta educativa? Como não tinha com o que bancar e pagar os estudos, o que ela fez? Ela fez um trato com os meninos ali, com os mais velhos. Ela falou, ó, nós vamos fazer uma horta, plantar aqui, e vocês vão vender lá fora. Vocês vão vender na comunidade. E o que vocês venderem, o dinheiro que vocês ganharem, nós vamos deixar guardado, que vai ser totalmente voltado para a educação de vocês. Aí vocês vão conseguir estudar. E foi o que a dona Rita fez. Fez a horta, eles saíam para vender e eles retornavam. Foi daí que o Chico começou a comprar os estudos e começou a frequentar ali a escola e os irmãos também a frequentar com aquele valor. Só que ocorreu um grande problema. Por quê? Tinha couve, alface, almeirão e repolho. Só que eles tinham uma vizinha. O que aconteceu com essa vizinha? Quando eles não tinha ninguém ali na casa, que os meninos saíram para vender e a dona Rita saía, acho que para conseguir mais material ali, ficava sozinha. A vizinha crescia o olho grande, ia lá e pegava tudo. Fazia limpa, se nós podemos dizer. E aí, como a dona Rita sabia ali que o Chico conversava ali com a mãe, sempre espiritualmente, ela falou assim, ela falou para o Chico, Chico, converse com a sua mãe, vê o conselho que ela nos dá, o que nós podemos fazer? Por quê? Porque nós não podemos ir contra a vizinha, porque ela é uma pessoa do bem também. Tem que fazer parte da família, é uma pessoa do bem. Olha como a dona Rita já era uma senhora diferenciada, porque ela estava ali e deu assim valor à vizinha também. Então aí ela falou assim, ó, uma madrasta bondosa, se aconselhe com a sua mãe, vê o que a sua mãe fala nesse caso. E aí ela falou, assim, meu filho, você diz que às vezes encontra o espírito de Dona Maria. Peça-lhe um conselho. Nossa horta está desaparecendo. E sem ela, como sustentar o serviço da escola? Eles não teriam como estudar. E aí Chico foi ali no quintal à tardezinha, rezou, como sempre fez, e aí a mãe apareceu. O menino contou-lhe o que contou.
E aí, olha a orientação da mãe. Você diga a Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem falando a horta, roubando a horta. Dá a chave da casa. Para que, quando ela precisar ausentar-se, porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, ajudará a tomar conta deles. A madrasta achou o conselho excelente. E foi o que ela fez. Desse dia em diante, quando ela precisava sair, ela entregou a chave da casa à vizinha e falou para a vizinha: por favor, tome conta da casa e das hortaliças. A vizinha não roubou mais. Olha que interessante. Olha quantos casos nós temos aí do Chico, que vem nos ensinar sempre o caminho do bem. Acho que eu errei o nome da madrasta. Cidália. Não é Rita, é Cidália. O nome da madrasta é Cidália. Isso. Rita deve ser outro personagem aqui. Então, se vocês tiverem aí curiosidade, nós temos esse livro aqui. Lindos casos de Chico Xavier, aquele Ramiro Gama. Esse livro ele foi escrito a partir de casos contados para o Ramiro Gama e um grupo de amigos realmente que viajavam da capital até onde o Chico morava, em Pedro Leopoldo. Teve um dia que eles viajaram 20 horas de trem para ter uma conversa com o Chico. Chegava lá o Chico, todo feliz por recebê-los, com toda a sua simplicidade. Sentava, e aí conforme o Chico ia trabalhando, psicografando, ele ia contando os casos. E aí os amigos iam anotando. Nesse livro tem 170 casos. E sabe o que é interessante? Do início até onde eu fui, são casos referentes à vida do Chico. Eu falei rapidamente, mas se você ler as histórias, são muito interessantes. Conta exatamente. E vem ensinar a bondade da madrasta, a importância da madrasta na vida do Chico, de reunir toda a família. Só que Chico também chega um momento que ele passa por uma outra tristeza. A madrasta adoece e ele perde a madrasta. Aí eu vou parar por aqui, aí eu convido vocês a lerem o caso do Chico. Então, Chico, percebam, passam por várias etapas ali da sua vida. Desde menino, nunca teve uma educação privilegiada. E, no entanto, nos traz belíssimas psicografias em várias línguas. É do Chico? Não, é dos espíritos. Em momento algum ele falou que é dele. São dos espíritos. Tanto que tudo o que vinha de arrecadações dos livros iam direto para as instituições, não iam para ela, ou para as pessoas carentes. Muitas vezes o trabalho dele ali como funcionário público, ele tirava do próprio bolso para dar para aqueles que iam lá pedir esmola a ele. Me encantou. Achamos que conhecemos a vida do Chico, a história do Chico? Não conhecemos. Não conhecemos nem metade de tudo que ele passou. Então fica aí o convite para vocês, na biblioteca tem, para vocês conhecerem o livro Parnaso de Além Túmulo. Aqueles que gostam de poesias, tem a história dos poetas, de variados níveis. E tem esse daqui que é os casos do Chico Xavier, que conta da sua vida, que é um bate-papo ali entre os amigos. Que ele sentava, ficava ali conversando, ele contava e os amigos corriam lá para fazer anotação. Realmente o que estava ali do assunto. Eu acho que por hoje eu vou estar encerrando, que hoje a minha proposta era falar do Chico. E despertar em cada um de nós o interesse por conhecê-lo e saber da sua obra. Porque nós temos Allan Kardec, só que nós não conhecemos Allan Kardec. O Chico esteve aqui. Morou aqui pertinho, se assim podemos dizer, em Pedro Leopoldo, Minas. Real, concreto. Tanto que lá ainda tem a sua casa, tem toda a sua obra tocada pelos irmãos lá. Então é um convite a conhecer um pouquinho mais dos livros que temos na biblioteca e da obra de Chico Xavier, que para cada um de nós é um ensinamento. Gratidão pela noite, gratidão pelos amigos que aqui tiveram. Espero que nesta noite eu tenha alcançado um pouquinho o coração de vocês. Não com as informações bibliográficas, mas a importância
das informações e do que o Chico fez. Porque em momento algum o Chico desistiu da sua tarefa, ele prosseguiu. Tudo bem que Emmanuel ficava ali no pé dele, mas ele prosseguiu, ele não desistiu. Ele seguiu com a sua missão. Gratidão a todos por essa noite, que tenham uma semana, um restinho de semana abençoada. Obrigada.